Juízes capítulo 16, versos 15, 16 e 17. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força, importunando-o o tempo todo. Será que a gente consegue repetir essa grande palavra? Eu já sei que vocês sabem, então vamos bem bonitinho, tá bom? Para o papai ficar feliz. Aliás, já eu vou orar pelos pais, calma. 1, 2, 3. Importunando o tempo todo. Para ensaio foi ótimo. Agora, valendo. 1, 2, 3. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Você sabe o que é uma mulher? Você sabe o que é o poder de uma mulher? Se tiver alguma feminista aqui, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Mas você sabe o que é a força de uma mulher? Importunando o cabra, a ponto dele chegar nesse estado. A Vanessa às vezes me deixa assim, mas é em outro aspecto. Calma. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Repita comigo e diga segredo. Diga mais uma vez segredo. Mais uma vez e mais forte, diga segredo. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Verso 18, quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Nós conhecemos essa história. Nós sabemos que Sansão nasce debaixo do poder de um voto de nazireu, que não poderia beber bebida forte, e nem deveria também cortar ou raspar o seu cabelo. E o Senhor tinha um segredo com Sansão, que fazia dele um homem diferente de todos os homens, que fazia dele um homem procurado por toda a nação, que fazia dele uma referência, que fazia dele alguém forte para resistir a qualquer oposição que se levantava contra ele.
Sansão era um homem diferente por causa de um segredo que o Senhor tinha com ele. Sansão era diferente por causa de algo que Deus havia depositado na sua vida. Sansão era diferente, não era porque era simpático. Sansão era diferente, não era por causa dos recursos que tinha, nem por causa da influência que exercia, nem por causa da sua sabedoria e inteligência, nem por causa dos seus relacionamentos, nem por causa somente da sua força natural. Sansão era diferente por causa de um segredo que os céus tinham com ele. Talvez você está aqui e você se olha no espelho e diz: eu sou tão bom no que eu faço, olha de onde eu saí, olha onde eu estou, olha como as pessoas me amam, como as pessoas me procuram, como as pessoas me buscam para resolver os seus problemas, para ter as suas questões definidas. Talvez você olhe para os seus recursos e diz: os meus recursos são tantos, eu tenho tanta capacidade de fazer tanta coisa. Mas querido, o que nos mantém de pé, o que nos faz ser diferente, o que faz com que as pessoas olhem para nós e nos tomem como referência, não é aquilo que nós falamos, não é aquilo que nós temos, não é aquilo que nós conhecemos, nem a cultura que nós adquirimos, por tantas viagens que fazemos, por tantos certificados que possuímos, mas é a graça de Deus que é derramada sobre a nossa vida, é a graça de Deus que é depositada no nosso coração, é a aliança que Ele fez com você e comigo, é a mão de Deus que é estendida sobre a nossa vida, porque se não fosse o Senhor que tivesse entrado na nossa história, onde você estaria, onde eu estaria, como seria a nossa vida hoje? Mas por causa que um dia Ele entrou no nosso coração e mudou a nossa vida, quando as pessoas nos desprezavam, Ele nos fez redescobrir o verdadeiro valor que nós temos, nos levantou e estabeleceu sobre você e sobre mim um propósito que tem gerado glória para o nome dEle. Sobre a sua vida e sobre a minha vida existe um propósito. Sobre a sua vida e sobre a minha vida existe uma designação dos céus. Isso agrega valor a quem nós somos. Isso faz com que a gente se sinta importante. Isso é muito perigoso, porque nós começamos a achar que tudo isso que acontece é por causa de mim, é por causa de quem eu sou, é por causa do nome que eu carrego, é por causa do que eu sei. E não existe nada mais enganoso na nossa vida do que o nosso coração. E o nosso coração nos engana dizendo o seguinte: vai dar tudo certo, não tem nada demais, continue vivendo desse jeito. Aliás, você já fez tal coisa e deu certo. Você já fez tal coisa e também deu certo. Você lembra quando você cometeu aquilo e deu certo? Você lembra aquele acordo que você fez e deu certo? Aquela aliança que disseram para você não faça, você fez e deu certo. Não é nada demais. Eu acho que existem demônios que carregam esse nome consigo. Não é nada demais, não vai dar em nada, está tudo certo. É uma trilogia de demônio que vem nos enganar todos os dias. Porque apesar do voto que foi estabelecido sobre Sansão, a história dele, no capítulo 16, começa dizendo que certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Quando Sansão aparece na história, a sua história já começa com um cenário dramático, com um cenário imundo, com um cenário impuro, incoerente com aquilo que havia sido estabelecido sobre a sua vida.
O problema de Sansão, queridos, é que de fato as coisas vão dando certo para ele. Ele se envolve com uma prostituta e aparentemente não acontece nada demais, a vida continua. Ele se encontra com Dalila, se apaixona por ela. Verso de número 4 diz: depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Dalila não pertencia ao povo de Deus. Dalila servia a outros deuses. Dalila não tinha o coração no Senhor, mas Dalila é sedutora. Dalila é apaixonante. Dalila é atraente, assim como as coisas que a nossa carne deseja, assim como as coisas que a nossa mente elabora, assim como as coisas que as nossas emoções buscam, assim como as coisas que as nossas carências têm necessidade e mexem com a nossa alma, para que de certa forma a gente se deleite, e se deleite, e se deleite, e invista tanto tempo, e invista tanta força, e no final de todo aquele deleite, ainda permanece o mesmo vazio dentro do nosso coração. Nós temos vivido um tempo de igrejas cheias de pessoas vazias. Nós temos vivido um tempo de pessoas que têm buscado a Deus por tantas outras coisas, não pelo próprio Deus. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas têm se esforçado tanto e aplicado tanto esforço, tanto recurso, tanto conhecimento, em busca de tantas coisas, conquistado tantas coisas, crescido em todas as áreas da sua vida. Nada disso é pecado, tudo isso é lícito. Mas há 2 domingos atrás, eu compartilhei com vocês aqui sobre aquilo que é lícito, mas que pode comprometer a nossa comunhão com Deus. São coisas com as quais vamos nos envolvendo, e o nosso compromisso com Deus vai diminuindo, o nosso compromisso com Deus vai se enfraquecendo, querido. Eu não imagino que você tenha saído da sua casa hoje pela manhã, simplesmente para assistir uma apresentação musical, para ouvir uma palestra através deste que vos fala, para estar num ambiente como esse. Eu imagino que se você se acordou cedo, em pleno domingo frio, num dia tão lindo, onde você poderia estar deitado na sua cama ainda, no seu sofá, assistindo o SBT ou Esporte Espetacular, talvez você estivesse em algum parque da nossa cidade, talvez já indo para a casa do seu pai, você escolheu vir para este lugar. Você não pode ter chegado aqui com a motivação errada, você tem que ter chegado aqui com a motivação certa, porque nesse lugar você não vai encontrar carro zero, nesse lugar você não vai encontrar a casa própria, nesse lugar você não vai encontrar a quitação das suas dívidas, nesse lugar você não vai encontrar um Rivotril para as suas emoções, nesse lugar você encontrará o rio de Deus que flui em cada canto desse lugar, o poder de Deus que vem para nos transformar, para curar a nossa alma, para mudar a nossa mente, para alinhar os nossos passos ao destino que Ele tem para a nossa vida.